livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais este dia, por esse culto, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de, em nosso país, podermos nos reunir, podemos ouvir a palavra de Deus. Quantos que não podem assim fazê-lo? Por isso somos gratos, porque temos essa possibilidade, Pai. Quero entregar nas Tuas mãos, Seu Santo Espírito possa conduzir essa pregação, Pai. E que almas, mesmo que ainda não Te conheçam, possam ser salvas. Que essa igreja seja edificada pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Oramos agradecidos em Teu nome. Amém. Podeis assentar. Boa noite a todos, irmãos. É sempre uma alegria estar aqui. Eu estava pensando ali, enquanto no decorrer o andamento desse culto, eu estava pensando algumas coisas ali. Eu quero falar dessa pregação do apóstolo Pedro. E eu estava imaginando quanto a glória de Deus, o amor de Deus, tem sido assim tão grande no decorrer do tempo. Aqui é no início da igreja primitiva. Nós tínhamos aqui um pregador que há poucos dias atrás tinha negado a Jesus. Imaginem. E agora ele estava ali, sabe, com intrepidez, se levantou com intrepidez ali, naquela assembleia, naquela reunião, naquele aglomerado de pessoas que ali estavam. Está me lembrando de outro homem, o apóstolo Paulo, que também foi um perseguidor da igreja, e ele também foi transformado pela sua vida por Jesus Cristo. Aí eu disse, eu vou falar isso, eu não posso me comparar com essas duas pessoas, mas fiquei imaginando ali há 20 anos atrás, quando eu aqui cheguei, um zero à esquerda, e por isso eu digo, é um privilégio de Deus poder estar aqui para falar a vocês. É um privilégio de Deus. Esta passagem que o Jorge leu era um pouco grande, mas ele disse, mas é muito grande, pastor. Disse, não, leia, até falei com o pastor Hermes, que é para nós termos entendimento do que Pedro fez. Após a ascensão de Jesus, a igreja primitiva se reuniu em Jerusalém. Foi a primeira assembleia. É Atos capítulo 1, versículo 15, que trata disso. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, diz a Bíblia nesse texto, de Atos capítulo 1, versículo 15. Motivo da reunião: escolher os substitutos de Judas. A seguir, esse texto que eu li aqui, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes.
O termo Pentecostes significa 50º, ou seja, 50. E se refere ao 50º dia após o quê? Após a Páscoa. Vocês verão essa afirmação, quem quiser anotar, em Levítico 23, 15 e 16. Não vou ler para não perder muito tempo fora do assunto. Pentecostes era celebrado no primeiro dia da semana, o nosso domingo. Era uma das 3 grandes festas anuais de Israel, do povo judaico, sendo a primeira Páscoa que ocorria antes do Pentecostes, e a terceira a festa dos tabernáculos. Tudo isto eu estou esclarecendo, irmãos, porque quero que nós possamos entender que nessa festa de Pentecostes, uma festa judaica, estavam ali 15 nações, a Bíblia fala de 15 nações participando desse Pentecostes. 15. As pessoas que se encontravam ali no dia de Pentecostes eram religiosos judeus. Imagina, religiosos, é bom que se entendam isso, né? Quando Pedro levantou ali, né? E também para que saibamos que o milagre pode atrair a multidão, porque eles ficaram atônitos com esse milagre do Espírito Santo e o falar de línguas, em idiomas. É isso que nós entendemos nesse texto. 15 nações, e cada um escutou no seu idioma. Eu já tive essa experiência anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, em que eu fui participar no interior de São Paulo, da Delco Freedom, uma empresa americana, e que eles eram todos os americanos que vieram participar da palestra, mas nós ouvíamos a tradução simultânea, em português, né? Então era exatamente isso que aconteceu ali, naquele lugar. Não línguas estranhas, a Bíblia não fala disso, fala de nações, 15 nações, e dá até o nome das nações que estavam ali. O milagre abre portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Vejo a definição do Evangelho em 1 Coríntios 15, 14. Eu vou ler aqui. Vamos pegar o fio da meada, 1 Coríntios. Aliás, 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Paulo vai repetir, dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. E é exatamente isso que Pedro vai fazer aqui nesta pregação. Vai usar genuinamente a Bíblia, né? Uma pregação bíblica. Não diria a Bíblia, mas uma pregação bíblica, que a Bíblia ainda não existia naqueles tempos, né? Mas uma pregação bíblica do Evangelho, do que é o Evangelho, né? A pregação foi centrada no Evangelho de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e exaltação. Pedro começa dizendo que os discípulos não estavam dominados pelo vinho, como comecei lendo aqui. Não estavam dominados pelo vinho, mas cheios do Espírito Santo. Então se levantou Pedro, Atos 2,14, com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Então ele levantou ali, mesmo para atestar que isso não estava acontecendo. E aproveita para falar da profecia de Joel, que vocês viram quando o Jorge leu. A profecia de Joel. Versículo 17 diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja bem, um pregador como Paulo, como Pedro, aliás, desculpem, um pescador, né? Por isso que eu entendo assim uma pregação com simplicidade, porque é a pregação do Evangelho. Não é algo que eu vá usar palavras difíceis. O que Pedro fez? Pegou primeiro o quê? A própria Escritura no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, e pregou. Começou assim a pregação dele. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então vejam bem, ele vai explicar para eles que o que estava acontecendo ali era uma profecia antiga a respeito daquele dia, que Deus derramaria o Espírito Santo na vida deles. Jesus disse, vão para lá. Quando Jesus subiu, ele disse que era para esperá-los, que isso ia acontecer. Mas Pedro, após falar da profecia, no verso 22, ele muda um pouco para falar de Cristo, da vida de Cristo. Ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Nós estamos aprendendo esse verbo aqui, nesses dias, né, pastor? Saber. Sabemos, e agora nós estamos sabendo aqui também esta verdade que Pedro está nos passando. Ele mostra que Jesus foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária e realizando grandes milagres. Foi isso que aconteceu, e também era uma profecia. Sua vida, sua obra eram realizadas e conhecidos por todos. Todo mundo ali conhecia, sabia da história de Jesus. Seguindo o versículo 23, ele começa a falar de quê? Da morte de Jesus Cristo. E sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Está falando claramente. Imagina a intrepidez de um homem desse, né? Teve coragem, ele teve coragem, ele não foi covarde, ele foi claro para dizer, sendo ele entregue por desígnio de presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Irmãos, a cruz não foi um acidente, mas parte do plano de Deus. Nós temos 3 versículos no próprio livro de Atos que assim o dizem. 3,18. Diz assim, Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer.
4:28, versículo 28 do capítulo 4. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Predeterminaram. Vamos ver mais último, 13:29. Atos 13:29. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, Pedro estava realmente falando a eles esse acontecimento. E ele, mais do que nunca, entre os apóstolos, ele era um deles que estava presente nesses acontecimentos. É um testemunho verdadeiro. A advertência que Paulo estava falando para os colossenses, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia vã e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando. Isso é um triunfo. Há pouco entendimento a esse respeito, que a morte de Jesus foi um triunfo em relação a nós, pecadores. Por isso estamos aqui. Ele nos deu vida, morrendo por nós. Vejam. Mas, irmãos, Pedro continua pregando, e no versículo 24, ele começa a falar da ressurreição de Jesus Cristo. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Vejam bem. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele não ficou na morte. Não adoramos um Cristo morto, irmãos. Quantas vezes que nós vemos pessoas fazendo isso, chamam até de Senhor morto. Cristo não é Senhor morto. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Não adoramos um Cristo morto, mas um Jesus vitorioso. Por isso que eu li Colossenses, o triunfo que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. Quer mais do que isso? Inclusive, Pedro aqui confirma a ressurreição de Cristo, fundamentando-se no Salmo. Primeiro ele usou Joel.
Não foi? Aquele texto que eu li? E agora ele está falando, Joel, agora ele está fundamentando em Salmos 16, 8 a 11, esse texto aqui. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Então ele fundamentou a ressurreição neste salmo. Pedro fez isso. Davi não estava falando de si mesmo nesse salmo, quando disse que Deus não o deixaria na morte, e nem permitiria que o seu santo visse corrupção. Ele fala isso aqui em 2:27, falando que Davi não estava se referindo a ele. Ao consumar a sua obra, irmãos, aqui na terra, aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória. Nós estamos estudando, hoje de manhã nós estávamos estudando sobre isso, a glorificação. Nós também chegaremos lá, na glorificação. E comissionou os seus discípulos a pregar o seu evangelho em todo o mundo e a toda criatura. Mas, irmãos, quando chega no versículo 36 aqui, Paulo fala do senhorio de Cristo. Pedro fala do senhorio de Cristo. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor do universo, da história e da igreja. Não só do universo, nem só da história, mas da igreja. Diante dele, todo joelho deve dobrar-se nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Essa pregação de Pedro realmente é maravilhosa, e a eficácia é muito mais do que maravilhosa, não é? Porque no final nós vamos ver o que aconteceu. No verso 37, irmãos, vejam bem: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? A pregação de Pedro explodiu como uma dinamite no coração do povo ali, daquele povo que estava reunido. Produziu uma compulsão na alma. Foi um sermão penetrante. Ninguém tem dúvidas disso, que ali Pedro estava mesmo sob o domínio do Espírito Santo de Deus, falando àquele povo. Ele falou a verdade acusando-os como responsáveis pela morte de Cristo. Nós já vimos isso no verso 23. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A pregação, irmãos, precisa ser direta, confrontadora. Nós devemos confrontar o pecado. Ela precisa gerar a agonia do arrependimento, como aconteceu aqui. E produziu da multidão profunda conversão de pecado. Verso 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, antes de falar sobre cura, ele revelou à multidão o quê? A sua doença. Quantos que estão pensando na cura, sem cuidar do pecado? Primeiro, as coisas primeiras. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. Precisamos fazer isso. Antes de pregar o Evangelho, ele mostrou a lei. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Nós temos pregações incríveis, vem para Jesus, só te falta Jesus. Tu está tão bem, né? Te vê tão bonito. Aí, né? Pedro se dirigiu a um grupo extremamente religioso ali. Mas eles precisavam arrepender-se para ser salvos. Por isso é comum se ouvir dizer que religião não salva ninguém. O ser igrejado não é a certeza da salvação. A Bíblia prega o novo nascimento, o ser nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e se faz dia a dia na nossa vida, de cristãos verdadeiros. Irmãos, o brado de Deus que emana das Escrituras ainda é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Esta foi a ênfase de quem? João Batista, Jesus e os apóstolos. A Bíblia é clara nisso aí. João Batista pregava o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. Aqui um apóstolo, o apóstolo Pedro, está pregando o arrependimento. Por isso, nós pregadores devemos completar as nossas pregações, falando as verdades bíblicas no que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O ser humano é culpado diante de Deus. E por isso precisa o quê? Arrepender-se. Sem arrependimento, o mais virtuoso ser humano não pode ser salvo. O pecado não é tanto uma questão do que fazemos, mas de quem somos. Pastor Fred me ensinou isso. E eu inseri aqui no meu sermão. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos marcados pelo pecado. Hoje é domingo, ontem eu recebi a visita do meu bisneto. E eu vi isso aqui. Meu bisneto batendo, estava nervoso, 1 ano e 6 meses, batendo no rosto da mãe dele. E ela segurando e ela não refresca não, sabe?
O povo está dizendo, não, coitadinho dele, né? Ele é um inocente, é inocentinho, né? Não faz isso. Nós nascemos pecadores. Mas, irmãos, tem aqui, no versículo 38, além desse que eu falei de brado de Deus, do arrependei-vos, mas também tem aqui duas promessas feitas às pessoas que atendem a Deus, que obedecem a Deus. Vejam bem, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Remissão dos vossos pecados. Remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. São duas promessas que serão feitas na tua vida, que é feito na minha vida, em relação ao arrependendo-se, você vai ter. Arrepende-te dos teus pecados. E ele acrescenta, mas, olha para quem é essas bênçãos. Pois para vós outros, né, para nós, a promessa, né, é essa, né? Pois para vós outros é a promessa. Mas não fica só para nós. Ele diz, para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Isto é, quantos o Senhor Deus o chamar. Você está longe de Deus? Arrepende-te e vem para perto. Não foi isso que aconteceu com Pedro? A Bíblia diz que ele estava caminhando distante de Deus. E ele não veio aqui pregar nesse dia. Por quê? Porque ele veio para perto de Deus. Você está caminhando longe de Deus? Chega para perto, te arrepende. Te arrepende. Precisamos nos arrepender e chegar para perto de Deus. E Pedro exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Vocês já imaginaram mais perverso do que está essa geração? E você quer continuar no pecado? E você quer continuar vivendo essa vida de desgraçado? Salvai-vos dessa geração perversa. Eu preguei essa mensagem. Desculpem, eu me emocionei porque eu preguei essa mensagem para minhas filhas. E eu me lembrei delas agora. Algo que é interessante nós vermos aqui. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imaginem, quase 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor.
Por isso nós estamos aqui todos os domingos, ouvindo essa palavra, pregando essa palavra. Queremos, eu fico imaginando, por mim eu queria que todo mundo se salvasse. Eu já falei uma conversa, eu estava conversando com o Jorge, ele disse, quando eu vou para o púlpito, eu não penso em arminianismo, em nada, eu penso em salvação para as pessoas. Eu não penso outra coisa. Eu prego a palavra de tal forma que as pessoas pudessem ouvir eficazmente, como nós falamos na teologia. Ouvir eficazmente, entender é a necessidade urgente que temos de arrependimento, de chegar para perto de Jesus. O mais importante de tudo isso, nessa pregação de Pedro, é que essas pessoas não só foram salvas, elas perseveravam. Elas perseveravam, vejam o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós temos perseverados aqui na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas são todos que têm perseverado? São todos que têm perseverado? Nem todos perseveram. Sexta-feira nós estávamos aqui orando. Vejam um milagre de Deus para esse povo aqui, na igreja primitiva. Eles não só foram salvos, eles perseveravam. É claro que se nós formos discutir teologicamente, nós vamos dizer, mas o verdadeiro salvo persevera. É claro isso. Mas quem sou eu para dizer se fulano é salvo ou não é salvo? Nós sabemos que as evidências de um salvo é perseverar. Nós sabemos disso. Finalmente, irmãos, eu quero finalizar esta pregação pedindo àqueles que aqui estão, que estão andando longe, pensem bem. Arrependei-vos. É a palavra de ordem da Bíblia. Quem se dispõe a ser rigorosamente honesto, isso é aqueles que já estão salvos, na perseverança. Quem de vocês pode acreditar que Jesus vai mudar a tua vida? De escravo do pecado para servo do Senhor. Lembre-se finalmente, Jesus é o único que pode transformar a tua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua santa palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela não volta vazia. Senhor, obrigado, porque tu tens
nos dado esse privilégio de pregar esta palavra. E quero colocar nas tuas mãos a vida dessa igreja, a nossa Igreja Evangélica Hebrom, cada membro dessa igreja. Se porventura houver alguém que está caminhando longe, faz ele se aproximar, Senhor Deus, de Ti. Aqueles que ainda nem estão caminhando, que venham caminhar. Tu mesmo nos disseste: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensina, Pai, a essas pessoas essas verdades, eficazmente, que eles possam entender essa necessidade, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Continua nos abençoando aqui neste lugar, Pai. Que sejamos arautos da verdade, que são as Sagradas Escrituras, aqui. Abençoa-nos, fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.